Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, o Estágio, e vamos para mais um vídeo, né? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a situação de dois atletas da base do esporte, do Sub-17, que foram convocados para a seleção brasileira, meus amigos. O volante Dedezinho e o lateral direito Lima, tá? Então eu vou estar falando aí um pouco sobre essa convocação, né? E também como esses dois jogadores podem render aí milhões de reais ao esporte, né? Então, vou estar esclarecendo essa situação, vou estar falando para vocês entenderem, né, como esses dois jogadores podem render aí, de fato, uma boa grana para o Leão, né, nos próximos anos. E também vou ler aqui uma lista do blog do Cássio Zirpoli, né, onde ele coloca aí os jogadores da base do esporte convocados para a seleção brasileira nos últimos 10 anos, né? Então é bom a gente dar uma olhada nessa lista, porque a gente vê quais jogadores nos últimos 10 anos, né, da base do esporte que foram convocados pela seleção brasileira. E tem nomes que estão fazendo muito sucesso no futebol brasileiro e até mesmo internacional no dia de hoje, né? Então, já basta aí pra gente dar uma olhada. Pô, tal jogador foi convocado em 2017 e hoje está fazendo sucesso, Caxangá. Então, é bom a gente olhar essa lista para ver aí, né, como podem ser os próximos passos desses dois jogadores, né, do Dedezinho e do Lima, e como eles podem render aí uma boa grana para o esporte. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o like aqui no vídeo, beleza? Então, deixa o like e também se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? O like é um ícone assim que fica aqui embaixo da tela, e o botão de inscrever-se aí para você não perder nenhum conteúdo. Agora fica aí com um videozinho rápido do nosso parceiro Solar 2.0 e na volta eu vou falar aqui para vocês essa situação. E essa é minha conta. Tô pagando R$22 e eu pagava 600 a 800 reais de conta de luz. Oi, meu nome é Jéssica, sou cliente da Solar 2.0 e recomendo a Solar 2.0 para instalar sua energia solar. Vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre esses dois atletas, né? O lateral direito, o Lima, na verdade, né? O lateral direito, e o volante Dedezinho. Ambos foram convocados aí para a seleção brasileira Sub-17, né? Pelo técnico Felipe Leal. Os dois jogos, eles são amistosos no México, né, no dia 27 e 30 de junho desse mês. Então, torcedor rubro-negra que quiser acompanhar aí os jogos da seleção brasileira, preste atenção nesses dois jogadores, porque são da base do esporte. E aqui eu vou falar como esses dois jogadores podem render aí frutos, né, financeiros ao esporte. Aquela famosa frase, se isso acontecer, o esporte pode lucrar aí, né, muita grana com esses dois jogadores. Por que eu estou falando de financeiro, né? Porque eu estou falando de frutos de dinheiro que esses dois jogadores podem render ao esporte. Porque antes do Dedezinho e antes do Lima, antes desses dois atletas, o último jogador da base do esporte que foi convocado para a seleção brasileira de base, né, foi o meia Gustavo, em 2020, em novembro de 2020. Então isso já traz aí uma perspectiva, já dá pra gente ter um panorama de que jogadores, né, não importa o clube, mas jogadores quando são convocados para a seleção brasileira de base, não só profissional, mas a de base, a tendência é de que realmente esses jogadores em um futuro muito próximo sejam aí negociados, né, com outros clubes por milhões de reais, de dólares, de euros, vai saber, né? Claro que isso precisa estar atrelado, né? Precisa andar aí lado a lado com a carreira desses jogadores, né, que são convocados para a seleção de base, com a carreira profissional. O Dedezinho e o Lima foram convocados para a base, né, seleção de base, mas eles ainda não iniciaram a sua carreira profissional. Como eu falei, precisa andar lado a lado, precisa estar atrelado e só vai render frutos financeiros ao esporte se fizer um bom profissional, né? Quando receber a oportunidade. Esses jogadores ainda são muito novos, né? São sub-17. Então, vai ter ainda um tempo de maturação. Muito provavelmente, né? Esses jogadores com certeza não vão ser utilizados nesta temporada de 2023. Talvez nem na de 2024. Mas pensando aí em 2025, 2026, tanto o Dedezinho quanto o Lima e até mesmo outros atletas, né, recebendo essa oportunidade no profissional do esporte,
tendo essa cancha que é muito importante da seleção brasileira de base, né? Quem sabe aí também ser convocado para uma outra categoria, a sub-20, vai depender também do desempenho. Andando lado a lado, um bom desempenho na seleção de base, com um bom desempenho no profissional, quando esses jogadores começarem a carreira no profissional, meus amigos, a tendência é de que dê frutos dentro de campo ao esporte, assim como o exemplo que eu citei, o Gustavo deu, na curta passagem que teve no profissional do Leão, mas também e principalmente renda frutos aí financeiros ao esporte. É como eu falei, Gustavo ele foi convocado para a seleção de base em 2020, tá? Novembro de 2020, e só veio atuar pelo Leão no finalzinho ali de 2021. Foi até rápido, né? Um ano depois. Mas esses dois jogadores estão no sub-17, ainda vai ter muito tempo de maturação até chegar ao profissional. E quando chegar, com essa cancha que é muito importante da seleção, né? Com essa moral que vai ter, né? Já chega com moral também ao profissional, pode render frutos aí ao esporte. Cabe ao esporte ser esperto também, né? Aproveitar, já renovar aí um contrato com esses dois jogadores. Para falar a verdade, eu não sei até quando vai o contrato, mas para não acontecer do esporte perder aí nessas joias da base de graça, aproveita que esses jogadores são sub-17 ainda, já fecha um bom contrato, porque qualidade tem, senão não seria convocado, né? O Sport recebeu visitas, né, da CBF durante esta semana para estar observando os jogadores e logo foi convocado aí o Lima e o Dedezinho, né? Agora, eu vou ler aqui nessa lista do blog do Cássio Zirpoli, inclusive o link está na descrição, com os jogadores da base do Sport que foram convocados aí para a seleção brasileira também de base nos últimos 10 anos. E aí a gente consegue observar alguns nomes conhecidos, né, que fazem sucesso aí no futebol. Vamos lá. Nomes em 2014. Carlos Henrique, lateral esquerdo, esse particularmente não estou lembrado, e Adrielson, zagueiro, para o Sub-17, também em 2014. Você vê, Adrielson foi convocado em 2014 para o Sub-17 e só veio fazer sucesso no esporte em 2018, 4 anos depois. Então, a tendência é de que o Dedezinho e o Lima só venham fazer sucesso no profissional, né, do esporte, muito provavelmente, caso continue, e espero que sim, daqui a 2, 3, 4 anos, tá? Não se aperreie em relação a isso. 2016, foi convocado Anderson Santana, lateral direito, o Everton Silva, goleiro, e o Caio, lateral esquerdo, além do meia Pardal, né? O Pardal até chegou a jogar no esporte, mas acho que nenhum desses de 2016 teve grande sucesso a nível nacional ou internacional, né? 2017, 2016 ainda teve mais. Juninho, atacante, Juninho bastante conhecido, apesar de não ter dado sequência à carreira assim como esperava dele, né? Everton Felipe, em 2016, também foi convocado para a seleção sub-20, e o Everton Felipe até chegou, né, a render muito no futebol nacional. Hoje foi contratado aí pelo Retrô. Não hoje, né, no dia de hoje, atualmente falo. E o Lucas Amaral, goleiro, né? Agora vamos para 2017. Teve Gabriel Silva, e aqui é uma mensagem do WhatsApp, mas eu já mutei. Gabriel Silva, Pedro Lucas, o Gabriel goleiro, Pedro Lucas zagueiro, Matheus da Silva, atacante. Esses três, particularmente, não conheço, de fato. 2018, Diego Ferreira, lateral esquerdo, Jadson, meia. Não sei se é o mesmo Jadson que chegou a jogar no Cruzeiro, no Red Bull Bragantino. Acho que não, porque aquele Jadson terminava com M, né? Esse é com N. Cauê, goleiro, né? Inclusive, eu acho que esse Cauê ainda está no Sport. Ítalo, lateral direito. Vitor Gabriel, zagueiro. Agora já estou em 2020, né? E Gustavo, meia. 2023, Dedezinho, volante, e Lima, lateral direito. Então essa foi aí a lista dos jogadores do Sport convocados para a seleção de base nos últimos 10 anos. Beleza? Enfim, nomes conhecidos. A gente consegue ver aqui Gustavo, que inclusive antes do Dedezinho e antes do Lima, foi o último nome a ser convocado, e esse rendeu 11,8 milhões de reais para o Sport. Por isso eu falo, né? Se isso acontecer, se o mesmo caminho do Dedezinho e do Lima repetirem o caminho do Gustavo, pode render milhões de reais aí ao Sport. Mas fora Gustavo, de nomes conhecidos, tem o Everton Felipe, tem o Juninho, tem o Pardal, tem o Adrielson, que está fazendo sucesso no Botafogo, né? Então, a tendência é que esses jogadores que são convocados para as seleções de base
tenham um bom futuro também no profissional, beleza? Vamos ver, tomara que o esporte saiba, né, segurar esses atletas, trabalhar da melhor forma, né, para que esses atletas iniciem o profissional no esporte, recebam oportunidades e também tenham essa carreira aí na seleção de base, passando por outras categorias, né, também indo para a seleção sub-20, por que não? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, um forte abraço e até a próxima.